Graça, misericórdia e paz da parte do Eterno a vós todos. Quero pedir ajuda de cada um de vocês a se inscrever no meu canal, dando um like, divulgando e compartilhando esses vídeos, para que vidas possam serem alcançadas para a edificação do corpo de Cristo, que somos nós, a igreja, como organismo vivo, onde nós somos uma unidade nesse corpo e recebemos do Senhor Jesus os dons, para que esses dons sejam colocados em prática para o crescimento de cada um que faz parte desse corpo de Cristo, cuja cabeça é Ele, aonde Ele exerce o senhorio, a primazia, e Ele é o centro de tudo e de todas as coisas. Quero compartilhar convosco na manhã deste domingo uma palavra que se encontra na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, no versículo de número 30, que diz assim: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sob o tema, na graça entendemos que nascemos em Cristo, não em Moisés e Adão. Quero compartilhar convosco uma palavra para a nossa reflexão. Queridos, nós não nascemos em Moisés e nem em Adão, mas nós nascemos em Cristo. Eu estou falando dos predestinados, dos eleitos, daqueles que foram desde antes da fundação do mundo, separado, escolhido e criado conforme a sua imagem, a sua semelhança. Portanto, fora do pecado, e então Ele não pode nos condenar. Como nós percebemos e vemos dentro das instituições evangélicas, em que as pessoas, por qualquer comportamento, por qualquer ato que seja, os seus líderes dizem para elas que elas estão em pecado, portanto precisam se arrependerem e se reconciliar com Cristo através da instituição religiosa. Então, Cristo não pode nos condenar, porque nós nascemos nele, não nascemos em Moisés e nem em Adão. Nascemos livres dele como nova criaturas. Foi assim que nós nascemos. Paulo diz, portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo foi consumado. Cristo consumou tudo e todas as coisas na cruz do Calvário. Queridos, a morte de Cristo foi o fim de tudo. Quando Ele proferiu a última palavra na cruz, dizendo, está tudo consumado. Tudo foi consumado, mas tudo mesmo. A gente percebe que nas instituições evangélicas, as pessoas se comportam de forma tentando querer ajudar no sacrifício de Cristo, como se o sacrifício dele não tivesse sido perfeito. E começam a dizer isso, a dizer aquilo, ou fazer isto, ou fazer aquilo, para que possam alcançar a salvação. Querido, você é salvo. Você é um escolhido dele antes da fundação do mundo. Ninguém os arrebata da mão dele. Não há mais condenação para você, porque você está em Cristo Jesus.
você é um eleito, você é de propriedade exclusiva de Deus. Mas não é isso que eles te ensinam. Não é isso que eles, nos seus sermões, nas suas pregações, diz para você. E, pelo contrário, eles dizem que ora você está salvo e ora você está perdido. Mas o interessante é que quando essas pessoas morrem, eu percebo que lá na tal cerimônia fúnebre, aí eles dizem, né, que esses que morreram, mesmo tendo errado dentro da instituição, eles estão nos céus. Então eles se contradizem naquilo que eles pregam, naquilo que eles ensinam. Eles ameaçam você dentro desse sistema religioso. Muitos estão lá porque têm medo da morte, porque têm medo do inferno e porque têm medo do devorador. Então elas procuram se refugiar nessas quatro paredes chamadas de igrejas, com medo de irem para o inferno, com medo de perderem a sua salvação, tal como eles ensinam dentro da instituição religiosa. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Nenhuma condenação há para você, porque você está em Cristo Jesus. Então, quando ele diz tudo foi consumado, a sua morte foi o fim de tudo e a sua ressurreição, o começo de uma nova era a partir da cruz. Por isso que na graça nós nascemos em Cristo e não em Moisés e Adão. Porque muitos hoje, apesar de dizerem que foram salvos pela graça, mas eles vivem como se estivesse ainda no tempo da lei, no tempo de Moisés, no tempo da lei mosaica, trazendo a revelação dos filhos de Deus, os que nasceram antes da cruz. Sim, nasceram em pecado. Por isso que nasceram na lei, por isso que nasceram em Moisés e Adão. Nasceram em pecado. Sabe por quê? Porque o pecado ainda não havia sido aniquilado. Ele aniquilou de uma vez por toda o pecado na cruz do Calvário. E todos aqueles que viveram antes da cruz do Calvário, que nasceram em pecado. Mas nós não. Nós nascemos depois da cruz. Nós nascemos na nova aliança. Por isso, Paulo diz que estávamos mortos em pecado, o que não se aplica para quem nasceu depois da cruz. Como eu li no versículo 30 do capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Romanos. Quem nasceram em Cristo não nasceu em pecado. Nascemos fora da condenação. A carne não pode mais nos condenar. A carne não tem domínio sobre nós. Como li em Romanos capítulo 6, versículo de número 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nascemos em Cristo. Não nascemos em Moisés nem em Adão. Por isso o pecado não tem domínio sobre nós. Na graça entendemos isto. Nascemos nele, estamos nele, andamos e vivemos nele. Na graça que é Cristo Jesus. Nós não nascemos em Adão, nós não nascemos em Moisés. Nós nascemos em Cristo. Portanto, fora do pecado. E ele não pode nos condenar. Nascemos livres como nova criatura. Tudo foi consumado. A sua morte foi o fim do tudo. E a sua ressurreição, o começo de uma nova era a partir da cruz. Querido, os filhos de Deus são espirituais. Nós somos espirituais. Assim como Cristo é celestial. O reino de Deus não é carnal, e sim espiritual. O espírito dos que nasceram antes da cruz
estavam mortos. Por isso Jesus disse a Nicodemo: vos necessário é nascer da água e do Espírito, que é uma iniciativa de Cristo e não do homem, como o sistema religioso ensina, dizendo que o homem precisa aceitar Jesus. Depois de uma pregação que eles fazem ali dentro das chamadas igrejas evangélicas, e aí então eles perguntam às pessoas: você agora quer aceitar Jesus Cristo como Salvador? Como você vai aceitar Cristo Jesus como seu Salvador se você é um escolhido dele? Se ele te escolheu antes da fundação do mundo? Como você vai aceitar Jesus como seu Salvador se você é um predestinado? Se você é um eleito? Se você é um de propriedade exclusiva dele? Aceitar Jesus e nascer de novo vem do homem. Jesus é quem fez por nós. Foi ele quem fez por nós. Os filhos antes da cruz estavam mortos espiritualmente. E sabe o que aconteceu? Jesus ia reavivá-los. Como reavivou? Fazê-los novas criaturas, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, dos versículos 5 e versículo 6. Vejamos então o que diz o apóstolo São Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2, versículo 5, que diz assim: estando nós ainda mortos em nossos delitos, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Querido, a obra é de Deus. A obra é de Cristo e não do homem, como as instituições religiosas pregam. Eles se colocam numa posição como se eles fossem importantes dentro desse contexto da salvação, como se as pessoas precisassem deles para serem salvos. É isso que eles ensinam, é isso que eles pregam. Eles querem para si primazia, eles querem estar em evidência, eles querem aparecer, eles querem dividir a glória de Cristo com eles. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele. É somente dele. Ele é soberano. Ele reina sobre tudo e todos. Ele não tem nenhum concorrente. Esta obra da salvação foi feita e realizada por ele. E na cruz do Calvário, ele consumou tudo aquilo que ele havia feito por mim e por você, que somos escolhidos dele antes da fundação do mundo. Querido, vejamos o que diz Colossenses 1:3. Dentro disso que eu estou te falando, Colossenses 1:3 diz assim: graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando por vós, desde que ouvimos falar a palavra da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. A obra é dele, a obra não é do homem. Nós que nascemos depois da cruz, já nascemos no reino de Deus, já nascemos novas criaturas. A graça estabelecida com a obra consumada. Tudo está consumado. Jesus disse, tudo consumado, como Paulo disse, que nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Nós somos espirituais e não carnais. Quando cada um de nós nascemos, ele traz a forma corpórea. E dentro dessa forma corpórea, o nosso espírito que estava com ele vem e começa a habitar. E o espírito dele habita no nosso espírito e testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo faz de nós morada e santuário do Altíssimo. É em nós que ele habita. E então nós passamos a viver em graça, andando em graça,
sendo guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E por isso que nós passamos a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Passamos a dizer: o Deus de paz supre todas as nossas necessidades por Cristo Jesus em glória. Passamos a dizer: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Passamos a dizer: somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na nossa vida. O morrer para nós é ganho. E enquanto vivermos, é Cristo. Nós não temos medo da morte, nós não temos medo do inferno, nós não temos medo de nada, porque sabemos de onde nós viemos e sabemos para onde nós iremos. Nós sabemos que ninguém pode impedir a nossa convivência com Ele. Ninguém pode impedir a gente estar sentado com Ele nas regiões celestiais. Cristo habita em nós. Ele vive em nós, Ele reina em nós. Adoramos Ele em espírito e em verdade, 24 horas por dia, porque entendemos pela graça de Deus que Ele é espírito. E nós não precisamos de um espaço físico, que eles chamam de igreja, para nós nos reunirmos. Nós nos reunimos como igreja em qualquer lugar, dentro da nossa casa, seja onde for. Nós nos reunimos como igreja, não na igreja que eles chamam esses templos religiosos, porque sabemos que Deus é Espírito. Nós dormimos com Ele, acordamos com Ele e vivemos o dia todo com Ele. Ele é presença contínua na nossa vida, 24 horas por dia. Nós estamos em comunhão com Ele, mas não apenas nos dias de culto, de reuniões, nas chamadas igrejas evangélicas. Quando vocês são obrigados a irem, e se não forem, são perseguidos pelas lideranças, porque eles têm seus interesses e as suas conveniências. Quanto mais gente lá, mais recursos eles têm para trazerem para eles mordomias, para dar a eles primazia, para dar a eles status, para que eles sejam chamados desses títulos que eles têm. Quando no Evangelho da graça de Deus nós entendemos e compreendemos que somos o corpo de Cristo, o organismo vivo, e nesse corpo de Cristo, como unidade nele, nós somos todos iguais, somos todos irmãos, e ninguém é mais do que ninguém. Cada um tem a sua importância e cada um trabalha para o fortalecimento e para o engrandecimento e para a edificação desse corpo, cuja cabeça é Cristo, e ele é o centro, ele é a primazia, o primeiro lugar é dele. Querido, hoje eu posso dizer que a libertação do sistema, para mim, foi um novo nascimento. Vos necessário é nascer de novo. Quantos estão presos nesse sistema religioso, presos nessas instituições religiosas, nesses templos chamados evangélicos, sob a liderança de homens? Vocês precisam nascer de novo, de um novo nascimento. Sabe aonde? No Espírito. O Espírito precisa nascer de novo. Vocês são predestinados, vocês são escolhidos, mas vocês precisam dar lugar para que o Espírito Santo que habita em você traga para você a revelação da graça de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, pregado e ensinado pelo apóstolo Paulo, o apóstolo gentios, e não esse Evangelho que nós vemos sendo pregado dentro dessas instituições religiosas, que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, com o Evangelho trazido e ensinado pelo apóstolo Paulo. Porque lá dentro tem rituais, lá dentro tem liturgias, tem dogmas, tem preceito dos homens, lá tem estatuto, lá tem uma série de coisas criadas por essas lideranças para que vocês possam obedecer e seguir. Quando nós entendemos e compreendemos que Cristo é o nosso pastor, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é quem dirige a nossa vida, Ele é quem ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Somente Ele, somente Ele, somente Ele, somente Ele. Quando nós nascemos de novo, nós passamos a usufruir do reino de Deus aqui nessa terra. Isso é forte. Usufruir do reino de Deus aqui nessa terra, enquanto aqui nós estivermos. É a libertação dos preceitos, é a libertação dos rudimentos,
É a libertação de todas essas coisas, desses fardos pesados que eles colocaram e colocam sobre os nossos ombros. Libertação de tudo que nos prendia para vivermos essa tão gloriosa liberdade na graça de Deus por meio de Cristo Jesus. Oh, quão preciosa! Oh, quão graciosa! Oh, como bendita e gloriosa é essa graça de Deus. Estamos livres de tudo e de todas as coisas, de todos os preceitos dos homens, de todos os rudimentos da lei mosaica, de tudo isso que eles nos impõem sobre os nossos ombros. Hoje podemos dizer, vivemos em liberdade plena, em liberdade completa, em toda a sua plenitude, andando no amor, vivendo no amor, pensando nas coisas dos céus, nas coisas do alto, porque somos cidadãos dos céus. Enquanto não se findar os nossos dias aqui na terra, em que o corpo, em que a matéria voltará para o pó de onde veio, mas o Espírito, ele voltará num corpo glorioso, transformado, semelhante ao de Cristo, e assim nós estaremos para sempre com Ele. A qualquer momento se dará a nossa partida, porque todos nós temos um tempo aqui nesta terra. Muitos dos nossos se foram e encontraram com Ele, estão com Ele, voltaram para o lugar de onde veio. E nós estamos esperando, nós estamos aguardando, porque cremos que na graça de Deus nós nascemos em Cristo. E se nascemos em Cristo, nós vivemos em Cristo, somos guiados por Ele, dirigidos por Ele. Ele é o Senhor, Ele é o cabeça desse corpo chamado igreja. Quem tem ouvido para ouvir, ouça esta palavra revelada pelo Espírito Santo aos predestinados, aos eleitos, aqueles que são propriedade exclusiva dele. Amém, amém, amém.